sou raízes do quilombo. Boa tarde a todos. Agora vou pedir para ficar sentado, já que estamos todos no mesmo nível. Eu sou mestre Rainha Almeida, do Maracatu Cearense. Maracatu Cearense porque o nosso maracatu, ele diferencia do maracatu pernambucano em diversos setores. Então, Pernambuco diz que a gente copiou o maracatu pernambucano, mas na realidade não é nada disso. Nós temos características completamente diferentes do maracatu pernambucano. Então, voltando um pouco, maracatu é uma dança de origem afro, e veio para o Brasil trazido pelos escravos, e que nos seus momentos de folga eles cultuavam as danças, a religiosidade da sua pátria mãe. Então, vamos dizer assim, as religiões de matriz africanas, o maracatu, o samba, a capoeira, todos esses segmentos são segmentos de origem africana, todos trazidos para o Brasil no período da escravatura, que na realidade é uma pena que tenha sido preciso acontecer isso para que a gente tivéssemos uma diversidade muito grande de manifestações, vamos dizer assim, culturais. Eu acho que não era necessário ter acontecido esse tipo de coisa para que nós desenvolvêssemos a nossa capacidade cultural. Mas, já que aconteceu, então a gente aproveita da melhor maneira possível. Então, inicialmente, praticamente em todo o Brasil existia maracatu. Então, alguns estados, depois com o desenvolvimento cultural, foram escolhendo manifestações que se aprimorassem melhor ao seu povo. Então, Minas Gerais foi dando vez à congada, Rio de Janeiro foi dando vez ao samba, Santa Catarina foi dando vez àquelas manifestações de danças que teve a origem europeia, Então, houve uma miscigenação e foi dando lugar a outras manifestações. Maranhão foi dando lugar ao Meu Boi. Então, cada estado se sobressaiu em desenvolvimento a uma manifestação. Pernambuco, além do maracatu, tem o frevo. E o Ceará é rico em todas as manifestações, eu digo assim, do maracatu a uma leva de manifestações culturais que nós temos em todo o nosso Ceará. De Bumba Meu Boi, de Madeiro Pau, de reizado, de manifestações, vamos dizer assim, religiosas, os penitentes, as excelências. Então, nós temos uma diversidade de manifestações culturais. Graças a Deus que a gente está sabendo aproveitar cada uma delas.
No estado nós temos 4 ciclos oficiais, né, que dividem a cultura, né, o carnaval, a paixão, o junino e o natalino. Né, esses são os 4 ciclos principais que o estado desenvolve. Mas junto a isso, todas as outras manifestações são juntadas e de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito proveitosa, para que seja bem desenvolvida. Nós temos mestres em quase todas as áreas dos movimentos culturais. Eu acho que, com exceção da Paixão de Cristo, eu acho. No bairro da Paixão nós temos os penitentes, nós temos as excelências, tem outra manifestação que é ligada à paixão, que também tem mestre. No Natal, Pastoril, Lafinha, essas coisas. No Carnaval, nós temos Maracatu, Samba, Frevo e todas as outras desenvolturas relacionadas ao Carnaval. E no Junino nós temos as quadrilhas juninas que também está tomando, de modo especial, uma grande parte da população, em todos os sentidos. O reizado é qual deles? Reizado. O reizado, ele tanto se enquadra no natalino, e ele pode ser também junto ao junino e junto à paixão, mas de modo especial ao movimento natalino, o reizado. Então, porque a gente junta um monte de coisa, vamos dizer assim, e a gente usa como padrão. Mas, por exemplo, o maracatu ele se apresenta em todas as etapas dos movimentos culturais do Estado. Todo ano o maracatu tem suas apresentações. Vamos dizer assim, de especial no Carnaval. Mas no mês de maio o maracatu tem apresentações específicas. Em agosto, o maracatu tem apresentações específicas. Em novembro, o maracatu tem apresentações específicas. Então, em março, nós temos no Ceará, nós temos a Carta Magna, que é a data da libertação dos escravos do Ceará, e por conta disso nós temos apresentações dos maracatus em quase todo o estado. Em maio, no 13 de maio, em agosto, na Semana da Cultura, em novembro, na Semana da Consciência Negra. Então, o maracatu, acho que ele tem um patamar bem mais elevado com relação a essas apresentações, de todos os sentidos. Mas as celebrações do Boi Careta também entra junto com o maracatu na mesa? Sim, que é uma meu boi, que é porque tem o meu boi, e tem o boi, que é o que a gente chama o boi de Parintins, que é uma expressão hoje luxuosíssima, que vem gente de todo mundo para prestigiar, que é especialmente para a Amazônia, mas que tem origem pelo cearense. Então, foi um cearense que criou o boi do bar. Então, às vezes a gente vê assim, engraçado as coisas, Como é que a manifestação lá na Amazônia é o cearense que cria. Mas é exatamente por isso que eu digo. O Ceará é um estado que ele
diversifica todas as manifestações, né? E dá um potencial muito grande, né, a todos, em todos os sentidos. Então, inicialmente era isso, né? A maracatu é uma dança de origem afro, né? E como, né, todas as manifestações afro, eles têm como padrão a instrumentalidade ser percussão. Então, o maracatu, os instrumentos são todos obrigatórios de percussão. Estão inventando um monte de outras coisas, né? Mas os instrumentos originais são de percussão, com evidência no chocalho e no triângulo. O samba, né? Os instrumentos, né? Se usa cavaquinho, essas coisas, mas a instrumentalidade principal do samba é o farol, né? E as caixas que dão o ritmo, né? mais evidente. Na capoeira, né? O atabaque e o berimbau. Nas religiões de matriz africana, o atabaque. Né? Então, são todos instrumentos de percussão. Né? Sim, mas aí o maracatu existe, né? E nós temos, né, os personagens principais do maracatu, né? E eu vou apresentar para vocês os principais, né? Porque, por exemplo, vai saber Qual que é a palavra que está enfiada bem direitinho? Não, porque quando o notebook desliga, a televisão desliga também. Aí por exemplo, a capoeira. A capoeira, ela não é obrigatório no desfile do maracatu. A gente complementa, a gente coloca, mas na realidade a capoeira não é obrigatório do maracatu. Os orixás não é obrigação, né, do maracatu. Eles se apresentam por quê? Porque dá visibilidade, dá beleza, mas inicialmente não era. Né? Então, aqui a gente só está colocando os personagens que são, né, de obrigatoriedade do desfile do maracatu, certo? Alguns quesitos desses que eu vou apresentar entra em julgamento o carnaval cearense, outros não. Então, eu vou apresentar todos e aí fazer uma pequena dissertação de cada um. Certo? O baliza são 2 ou 3 pessoas, né? Pode ser 1, 2, 3, né? A quantidade que um, dois, três, a quantidade que o maracatu queira colocar, né? E essas pessoas, né, fazem exibições à frente do cortejo do maracatu, em todo o seu percurso, né, na avenida. São tipos acrobacias que, né, vamos dizer assim, os palhaços e os balizas e os geral fazem, né? Só que aqui tem são vestimentas especiais, né, com roupas adequadas, e eles se movimentam à vontade, né? Não tem uma coreografia obrigatória que eles executem, né? Diferente dessas
manifestam dessas apresentações que o Baliza se apresenta, mas eles são obrigados a fazer certas coreografias, né, já pré-estipuladas, né? No maracatu não, né? Eles fazem as exibições à maneira deles, do jeito que realmente eles acharem que deve se apresentar. Eles são antes do estandarte, né? Eles que abrem realmente o desfile, são os personagens da frente. É o personagem tomador ou mais brincando, tomando sempre à frente do cortejo, manipulando o bastão, juntamente com movimentos planejados e evoluções acrobáticas. Isso diferente dos balizas obrigatórios, que saem alguns grupos que têm coreografia obrigatória. Antes a gente era dividido o estandarte e o pós-estandarte, mas como um complementa o outro, a gente fez a junção. O estandarte e que entra em julgamento é o pós-estandarte, certo? Só que o pós-estandarte não desfila sem o estandarte, então tem que ter a junção dos dois. O estandarte é responsável por diferenciar o grupo de maracatu, o bloco, na cultura africana. Era o estandarte que assimilava a identificação africana em embaixadas negras quando uma nação visitava a outra. Os africanos eram nômades, então eles iam mudando de um lugar para o outro. E quando eles faziam essa mudança, o que identificavam os grupos era exatamente o estandarte. Não vamos dizer o estandarte bonito, bem feito, mas um tecido que identificasse o grupo, a que grupo eles pertenciam. E o porte-estandarte é o brincante que carrega o estandarte exalando o garbo e a elegância. Realmente eles têm uma coreografia que, para que receba uma nota adequada para o que na realidade a gente deseja, ele tem que fazer e se esmerar numa evolução muito grande para que o jurado veja isso com bons olhos. Então, as roupas são luxuosas e todos os estandartes, vamos dizer assim, dos maracatus são confeccionados a rigor. E o nosso tem um chame especial, porque o maracatu nasceu em Iracema, e esse era um tapete que foi confeccionado exatamente com essas, não com o nome, mas com essas figuras que veio a calhar para que a gente conseguisse fazer esse estandarte. Inicialmente eles não faziam parte do maracatu, do cortejo do maracatu. Eles entraram posteriormente. Por quê? Porque como os índios também foram escravizados e eles mantiveram um contato muito grande com os negros. Então, no passar do tempo, a gente viu que havia muita, vamos dizer assim, coincidências, tanto do indígena como no negro escravizado. E, por conta disso, o índio começou a fazer parte do desfile do modo geral e representa a miscigenação, a presença indígena juntamente com os negros. Então, e os índios, eles desfilam caracterizado mais ou menos a maneira
né, que eles se vestem, né, com penas e cocás, lanças e arcos, de um modo geral. E eles não são obrigados a dançar o passo do maracatu, né? Porque tem o passo originário do maracatu e tem aqueles cordões, porque outra diferença, né? Na escola de samba é ala e no maracatu são cordões, né? Então, não são obrigatórios, né, usar o passo do maracatu no cordão, né, dos índios. Homens no maracatu cearense era quem tinha evidência. Em Pernambuco as mulheres já dançavam, né, sem nenhum problema. Graças a Deus que hoje as mulheres já conquistaram muitas coisas. Mas mesmo né, assim graças a ainda Deus. pinta-se o rosto, né? Não, aí Que é uma por quê? Porque a pintura no rosto se tornou a tradicionalidade do maracatu cearense. Porque mesmo assim a gente, poucos sabem que antigamente se pintava por essa condição, né? Exato. Mas mesmo assim ainda se usa. E aí. Porque se tornou Pois tradição. mas a gente não sabe que se tornou tradicional porque vem antes, né? Eu Exato. acho que isso vai se perdendo e que é importante, né? Exatamente. É aquela história. Um dia desse eu entrei num debate, porque a pessoa disse, a tradição se transforma. Eu disse, a tradição, ela pode se transformar, mas que essa transformação não venha fazer modificação na estrutura do grupo que está utilizando. Por exemplo, desde a hora que você tira a pintura preta do rosto de um brincante de maracatu, quando você sai na avenida, o pessoal diz, lá vem um bloco, lá vem um grupo, não diz, lá vem um maracatu. Se você tiver pintado, a pessoa já diz, mas lá vem um maracatu. Faz parte da identidade, né? Já faz parte da identidade. E aí é por isso que eu digo, a transformação, na hora que você tira, e ela descaracteriza o grupo. E como o ditado, e é um ditado muito certo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não gosto, mas já fiz isso 2 vezes, né? Por quê? Porque numa apresentação que a gente participou de um festival internacional na França, e na França, nesse festival, tinha uma manifestação que era tipo fogaréu, né, que acontece em Có, né? Então o fogaréu, ele tinha soltava muitas faíscas, muitas chamas, né, no desenvolvimento dos movimentos que eles faziam. E a nossa tinta, ela é uma tinta que ela é feita artesanalmente, né? Uma tinta que é feita da folhagem, do pozinho da lamparina queimado com querosene, utilizando-se vaselina e utilizando talco. Então esse é o preparado da tinta que a gente usa no rosto, né, do maracatu. Então, por conta desse tipo de manifestação lá, e que eles estavam usando nesse dia esse tipo de artifícios, né, a gente foi aconselhado a não usar. Eu fiquei pé da vida, mas eu fazia o papel de rainha, como hoje ainda faço, mas não gostei, fiz porque, né, é aquela mas história. Mas eles também poderiam ter usado de outra forma, né? Fiz porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí se acontecesse alguma coisa, dizendo assim, foram intransigentes, e aí aconteceu isso, e aí a culpa de quem foi?